Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A irmã Patrícia tem oportunidade para orar pela palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor com os irmãos, vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. A Tua palavra diz que a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus, toma a primazia, Pai, do Teu servo. Ele venha diminuir, o Senhor crescer, Pai. Que a gente venha abrir os ouvidos, Senhor, e deixar os corações bem atentos e bem propício para essa palavra entrar, Senhor. Essa palavra, Pai, ela não venha fazer comissão nos nossos ouvidos, que ela não venha trazer afronta, não, Senhor. Que ela venha trazer libertação, Pai. Porque se Tu usou Teu servo hoje, se nós estamos aqui neste dia, Senhor, é porque nós estamos precisando, Pai, ouvir esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui. Repreende todo o mal, todo ataque, toda a fúria do adversário, tudo que queira vir contra, Pai, por causa desta palavra, já está repreendido no Teu nome e no Teu poder. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podes obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, não para consumirdes em vossos deleites. Até aí, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, continuando a carta de Tiago, hoje nós estamos iniciando o capítulo 4. Vamos dividir o capítulo 4 em 5 ou 6 pregações, para a gente expor esse texto do Tiago, capítulo 4. E aqui, nesse capítulo, Tiago vem trazer algo muito importante, irmãos. Muito importante. Porque a vida do cristão hoje, irmãos, é para a glória de Deus. Não é para mim, não é para você. A nossa vida, agora que estamos em Cristo, que Cristo nos fez ser luz, pois antes andávamos em trevas, hoje estamos na luz. Então temos que caminhar como Cristo caminhou. Temos que brilhar aqui nesta terra. Não podemos ser iguais. Não, isso não existe. A pessoa que conheceu a Cristo é completamente diferente, irmãos, do que você vê aí neste mundo. Hoje, as coisas do mundo estão ficando normal. As coisas erradas, coisas que antigamente as pessoas ficavam abismadas, hoje está se vendo uma normalidade. E todo mundo está caminhando a isso. Mas o cristão verdadeiro vai bater de frente com isso. Não vai aceitar essas coisas, pois nós não se amoldamos ao mundo, não podemos mais, porque agora somos imagem de Cristo, irmãos. Somos imagem de Cristo. Hoje nós brilhamos a Cristo. Para onde quer que nós vamos andar, vamos passar, nós temos que mostrar Cristo, aquele que se revelou à nossa vida. Então, hoje, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja engrandecido, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam conhecer este Deus e eles possam glorificar a Deus com a sua boca, como nós fazemos aqui. Estávamos louvando a Deus, estamos glorificando, estamos cantando o que Deus é, o que Deus faz. Então, irmãos, agora a nossa vida é mostrar Cristo aonde quer que a gente vá. E Tiago aqui fala algo importante. De onde vêm as guerras e brigas entre vós?
nós já estudamos que esta igreja que Tiago estava doutrinando tinha muitas falhas, muitos erros. Irmãos deixavam irmãos de lado, tinha acepção de pessoas que não usavam às vezes o dom não para glorificar a Deus, mas sim para glorificar Ele mesmo. Então havia muita confusão ali naquele meio. Então Tiago traz aqui: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que geram os seus vossos membros? Então Tiago quer dizer o quê? Essa confusão, essa intriga, essa separação dentro da igreja, essa inveja, não deixar o amor fluir dentro da igreja, isso tudo vem da onde? Das concupiscências, da vontade da carne, irmãos, do desejo mundano, das coisas que agradam o seu coração, as coisas que alimentam a sua carne, do pecado. Então, Tiago aqui, irmãos, bota o dedo na ferida. Por que vocês brigam? Por que vocês não se unem? Por que vocês não andam como uma igreja? Por que acontece isso? Por causa do desejo dos vossos corações, do desejo da sua carne, da vontade de pecar, de fazer as coisas erradas. Então Tiago aqui expõe: de onde vêm essas brigas, essas guerras, se não for da própria carne de vós, se não for de vocês mesmos, dos seus próprios membros? Então Tiago vem: cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podes obter, combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Porque não pedes. Pedes e não recebe. Porque pedes mal. Pede e não recebe. Porque a sua petição, irmãos, não é para a glória de Deus. A petição que esses irmãos estavam fazendo aqui era para eles mesmos, para o próprio ventre deles, para as coisas que ele queriam, que ele desejavam. Então Tiago diz: pedes e não recebe, porque pedes mal, para consumires em vossos deleites, para ser alimento da sua carne. As orações desses irmãos não eram para a glória de Deus, as atitudes deles não eram para a glória de Deus. Eles deixavam fluir o pecado. Então Tiago diz: por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês não pedem para que o nome de Deus seja glorificado. Não, eu quero um trabalho, eu estou nesse trabalho, mas eu quero um trabalho melhor. Não, eu quero ser rico. Não, eu quero a minha cura. Irmãos, hoje estamos em Cristo. O que foi que Jesus veio fazer aqui na terra? Glorificar o nome do Pai. Ele veio cumprir o que Deus determinou para ele fazer. E nessa trajetória que ele fez, ele glorificou o nome do Pai. Ele diminuiu e o Pai foi engrandecido. Nós somos imitadores de Cristo. É o que Paulo fala aos irmãos: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Temos, irmãos, que mostrar Cristo. E como nós vamos mostrar Cristo se estamos deixando a carne afluída, a carne falar, os desejos do nosso coração? Como Cristo vai ser revelado? Não tem como. Era isso que acontecia aqui. Eles brigavam, eles tinham contendas, confusão. E quando pedia alguma coisa, pedia mal. Não pedia, por exemplo, aqui eu estou aqui, eu vou orar para mim mesmo, eu vou pedir para mim mesmo. Não, eu tenho que pedir para a igreja, eu tenho que pedir pela causa de um irmão, eu tenho que estar em oração pela união da igreja, pelo andar da igreja. Se eu estou na frente, eu vou pedir só para mim?
Eu tenho minhas orações íntimas a Deus, minhas causas, peço, mas o principal, irmãos, eu tenho que interceder pela vida de vós. Então, quando eu intercedo pela vida do meu irmão, eu estou cumprindo com o segundo mandamento que o Senhor Jesus nos deu: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se eu peço bênção para um irmão, eu estou amando este irmão, eu estou mostrando o meu amor por ele. Quando eu paro, dobro meus joelhos e peço pela igreja, estou pedindo por todos os irmãos. Eu estou exercendo o que Jesus mandou a te exercer. É um mandamento do Senhor: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, será que Deus vai ouvir essa oração? Claro que Deus vai ouvir, porque o nome dele está sendo engrandecido, porque eu não estou pedindo nada só para o meu ventre. O meu Deus não é o meu ventre, não. O meu Deus está lá em cima, no céu, assentado no seu trono, e eu me coloco diante dele para interceder pela vida dos irmãos. Aí Tiago diz: tu não recebe porque tu pede mal. O que tu pede é para você, não é para engrandecer o Senhor. E aqui Tiago coloca o dedo na ferida desses irmãos. Qual era a causa de eles estar como estavam? Cobiçava e nada tinha, matava e desejava ter e não poderia obter, combatias e guerreava e nada tinhas, porque pedia mal, não glorificava o nome do Senhor. Irmãos, em Mateus capítulo 18, Jesus nos mostra aqui algo que os discípulos estavam tendo uma conversa entre eles, que queria saber quem era o maior no reino de Deus. Mateus 18, versículo do 1 ao 4. Glória a Deus. Mateus 18, versículo do 1 ao 4. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-o no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo que se não vos converter e não converterdes e não vos tornares como criancinhas, de modo algum entrarás no reino de Deus. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criancinha, esse é o maior no reino de Deus. Havia uma discussão ali entre os discípulos para saber quem era o maior no reino de Deus. Jesus, vendo aquela discussão, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: olha, se vocês não se converterem e se tornarem como esta criança, vocês não de modo algum entrarão no reino de Deus. Porque Jesus diz: portanto, todo aquele que se humilha como esta criança, este é o maior no reino de Deus. O que Jesus quer falar aqui, irmãos? O que adianta, irmãos, eu ser arrogante? O que adianta, irmãos, eu querer ser melhor do que os irmãos? O que adianta eu estar aqui na frente pregando para mostrar aos irmãos que eu sei mais coisa do que o irmão, eu tenho mais entendimento do que o irmão? Isso vai me levar aqui, irmãos, ao afastamento de Deus, porque essas manifestações que estão acontecendo em mim, está falando da minha carne, porque é o modo de eu chegar aqui, me achar melhor do que o irmão. Eu não estou amando, irmãos, eu não estou amando meu irmão. Então quem está falando é a minha concupiscência, é a minha carne, é o desejo do meu coração. Jesus chega, coloca esta criança no meio deles. Olha, se tudo for assim, inocente,
Se tu não for assim, como esta criança, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus quer dizer o quê? Nós devemos ser dependentes de Deus. Devemos ter uma inocência como de uma criança ao estar diante de Deus, irmãos. Se não for assim, nós não vamos entrar no reino de Deus. Porque aquele que se humilha será exaltado por Deus, irmãos. Não adianta você se exaltar, querer ser o melhor. Não adianta que você vai cair. Mas aquele que se humilha, quem levanta é Deus, irmãos. Então, nós devemos ter humildade, irmãos. Mateus 16, versículo 24. Aqui a palavra de Deus fala, irmãos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Aqui é um exemplo claro, irmãos, que a nossa carne tem que estar amortecida para a gente viver para Cristo, irmãos. Jesus disse, negue-se a si mesmo. E quando nós negamos, irmãos, temos que negar a nossa carne, o nosso desejo do coração, tudo aquilo, irmão, que nos agrada. Isso tem que ficar debaixo dos nossos pés, irmãos, para que o Espírito Santo possa falar, possa conduzir. Jesus é claro, negue-se a si mesmo, negue as tuas paixões, os teus desejos, aquilo que te tenta te puxar para longe de Deus, aquilo que você era lá atrás. Nega tudo, pois agora você é uma nova criatura. Você morreu e nasceu de novo. Então, se não for assim, irmãos, negar-me a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. A cruz é sinal de quê, irmãos? Sofrimento, irmãos. Sofrimento. Atrás nós não podemos ser ignorantes. A trajetória com Cristo não é isso que estão mostrando aí. Não é isso, esse mar de maravilhas, de congresso, de campanhas. Não é isso aí, irmãos. A própria palavra diz lá em Hebreus que se você quer viver piamente, viver em piedade, o que é viver em piedade? Ser obediente à palavra de Deus. Nós temos a imagem de piedade, uma pessoa que ajuda outra pessoa, dá cesta básica, dá alimento, ou uma pessoa piedosa. Mas na palavra, ser piedoso é você obedecer a palavra. E Hebreus fala, aquele que quer viver piamente vai sofrer, porque nós sabemos que muitos aí não querem mais viver a palavra, querem viver as vontades do seu coração, as concupiscências, a vontade pecaminosa. Então, quando nós se depararmos com essas pessoas, vai ter conflito, não tem como. Aqui, irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27, eu vou resumir. Ali fala do servo de Eliseu, Geazim. Nós sabemos que Naamã se apresenta a Eliseu, e Eliseu manda Naamã mergulhar no rio 7 vezes, e ele foi curado da lepra. E aí Naamã volta a Eliseu para presentear Eliseu. Mas Eliseu, como servo de Deus, não quis presente algum, não quis pegar nada. Não, vai em paz, você não me deve nada. Mas só, irmãos, que o servo de Eliseu estava ali e ele observou tudo: o ouro, a prata, as vestes novas, as roupas novas que Naamã trouxe para Eliseu. E aquele homem, irmãos, deixa a sua concupiscência falar, a sua carne, e ele pensa em seu pensamento: meu patrão não quis, mas eu não vou deixar isso escapar. Eu vou correr atrás dele e vou pegar o que for possível. E este homem deixa Naamã prosseguir e ele corre atrás de Naamã. Naamã, vendo que tinha alguém atrás, para
Disse: o que foi que aconteceu? Não, Senhor, meu Senhor disse que para o Senhor me dá uma ajuda aí, porque chegaram filhos dos profetas lá e estão precisando de algo. E ali Naamã, inocente, pegou ouro, prata, vestes novas, deu aos seus servos e mandou levar junto com Geazi. Mas, irmãos, o homem de Deus, ninguém engana, irmãos. Ninguém engana, porque quem fala com o homem de Deus é o próprio Deus. E quando Geazi se achega à casa, Eliseu pergunta: tu estava onde? Não, eu estava aqui. Eliseu disse: o meu coração não foi contigo? Você não tomou ouro, prata, vestes novas de Naamã? Assim também a lepra de Naamã estará em você e toda a sua família. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Este servo de Eliseu poderia ser o sucessor de Eliseu, mas ele deixou a carne falar, o desejo do coração falar mais alto, e foi atrás das riquezas. E sucessivamente ele teve a lepra de Naamã. Olhe como o desejo do seu coração pode levar a um caminho que você pode se perder. Em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 11, ali fala de Ananias e Safira, dois servos de Deus que vendem um terreno, mas eles combinam em dizer: olha, a gente vendeu por 100, a gente vai dar 50 e vai guardar 50. Ninguém pediu para ele dar nada, mas ele foi e fez isso. Combinou ele e a mulher dele. Foi lá diante de Pedro: Pedro, vendemos um terreno, toma aqui 50. Foi tudo isso aqui que a gente vendeu. Deu os 50 a Pedro. Mas o homem de Deus, irmão, não fica enganado. E ali naquele momento o Espírito Santo fala com Pedro e disse que aquele homem estava mentindo, que não foi aquele valor que ele vendeu. E naquela mesma hora, aquele homem cai duro, morto, porque mentiu ao Espírito Santo, irmãos. Blasfemou contra o Espírito. Da mesma maneira, a mulher dele, quando chega, em vez de se arrepender, não, confirmou a mesma coisa. E da mesma maneira ela cai morta. Não poderia pegar o dinheiro, apresentar a Pedro e conversar com Pedro: só posso dar 50. Eu posso ficar com 50? Eu creio que Pedro ali ia chegar no acordo, porque Pedro não tinha pedido nada. Eles que se colocaram a fazer isso. Mas, irmãos, deixaram o coração falar, a carne, a usura, a ganância falar, e mentiu a Deus, ao próprio Deus. E sucedeu o que? A morte dos dois. Irmãos, isso que eu quero chegar. A nossa vida, como é que está com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Você é sincero com Deus? A sua vida está reta diante do Senhor? A sua amizade, a sua irmandade com o seu irmão está reto? Você ama o seu irmão? Você ora pelo seu irmão? Você dedica a sua vida ao seu irmão? Irmãos, a gente pode até se enganar, um ou outro, a gente pode se enganar, mas a Deus, irmãos, ninguém engana, irmãos. Ninguém engana, irmãos. A palavra diz, irmão, que as nossas obras aqui estão sendo escritas, irmãos, no livro das obras. Tudo que a gente faz aqui está sendo escrito, irmãos. E um dia nós vamos estar diante de Deus, e Ele vai abrir os livros e vai perguntar coisa por coisa que a gente fez aqui, irmãos. Eu creio em Deus, que os irmãos tenham obras boas, obras que glorifiquem o nome de Deus. Essas obras que, quando abrir o livro das obras, o Senhor olha: não, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quando Ele deparar com suas obras, o que a gente fez antes de Cristo não importa mais, está esquecido. Mas quando conhecemos ao Senhor, agora, irmãos, a nossa trajetória começa a ser escrita.
E todos nós, irmãos, vamos nos apresentar diante do Senhor, para que Ele possa ver as nossas obras, para que as nossas obras glorifiquem o nome do Pai, irmãos. Você ser cristão, irmãos, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, como estamos vendo aí, irmãos. Irmãos que dão falsos testemunhos, que são pedras de tropeço para outras pessoas, que querem se entregar a Cristo, aí vê essas pessoas trajetando desta forma e dizem: eu vou ser cristão para quê? Está sendo pior do que quem está no mundo. Então, irmãos, a nossa vida é um espelho. Eu sempre bato nessa tecla aqui, ó. A nossa vida é um espelho. E esse espelho, irmãos, não é para refletir mais você. Não. Esse espelho agora é para refletir a imagem de Cristo, para que aonde você vá, as pessoas não lhe vejam mais, mas vejam Cristo. E assim, irmão, você está glorificando o nome do Pai. Temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado nas coisas que a gente faz, porque a nossa vida está exposta aí, ó. Todos estamos vendo. E o que é que fala da gente? O que é que diz de cada um de nós? O que fazíamos antes, Deus não nos condena mais. Deus esqueceu dessas coisas. As pessoas podem até falar, condenar, mas ao fato de ver a sua transformação, elas vão esquecer daquilo que você era e vai dizer: ó, agora não, agora não, agora é uma serva de Deus, agora é um servo do Senhor. E é nisso, irmãos, que essas pessoas podem conhecer a verdade, quando elas se depararem com a transformação na sua vida em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala, irmãos: portanto, queres comais, queres bebais, ou fazer qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus, irmãos. Veja como a sua vida é importante, irmãos. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Aqui fala, irmãos: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Veja, irmãos, como a sua vida agora é importante, irmãos. Nós não podemos mais andar como andávamos antes. Não podemos mais falar o que falávamos antes. Nós temos que agora mostrar Cristo, irmãos. É no falar, é no agir, é nas decisões. O nome do Senhor tem que ser glorificado em nossa vida, irmãos. Não é mais como antes. Você agora é um templo do Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu vejo aí muita coisa e fico assim: meu Deus, essa pessoa não conheceu o Senhor, não sabe quem é o Senhor, não sabe quem é Ele agora, não sabe qual é a posição que Ele deve andar agora. Eu fico imaginando, meu Deus, no dia do juízo, o que é que vai acontecer? A palavra de Deus diz que muitos chegarão: Senhor, Senhor, Senhor. Mas o Senhor vai dizer: eu nunca te conheci. Verdade, eu vos digo que eu nunca te conheci. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos, para que a gente possa dizer: eu tenho 50 anos de crente, mas pode ser 50 anos perdido, e você achando que está certo,
E quando você se deparar com o seu Senhor, você pode ouvir: nunca te conheci. E esta voz, irmãos, não terá mais volta, irmãos. Não terá mais volta. Você pode ir para um juiz, ali passar por uma sentença, o advogado pode ali recorrer, e você não tem nada, sai livre. Mas diante do juiz dos juízes, é só uma palavra. Não tem ninguém para recorrer por você, vai ser você e Deus. Só uma palavra. Ninguém vai poder fazer nada por você. Nada. É você e Deus. E nesse momento, eu espero no Senhor que os irmãos ouçam: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, irmãos, guarda a tua vida no Senhor. Guarda a tua vida no Senhor. Afasta de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque não sabemos a hora que vamos ser chamados. Não sabemos. Não temos como saber a hora que o Senhor vai nos chamar. Então vai que seja uma hora que eu esteja andando errado. Vai que seja uma hora que eu pense que estou certo, estou maravilhoso, estou bem, e chega lá diante do Senhor e eu não estou. E aí, irmãos? Então procure, irmãos, cada dia mais andando na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, irmãos, seja o instrumento que te conduz. Não se garra em mais nada não, irmãos. Não garra em profeta de Pix aí, que estão vendo demais aí, esses profetas de Pix. Não se garra nisso não, irmãos. Se garra na palavra de Deus. É nela, irmãos, que é o que nós temos que trajetar, andar, é na palavra de Deus, e nada mais. O verdadeiro crente, só precisa da palavra, só isso, obedecer. Jesus diz: aquele que me ama, obedece a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Tá bom, irmãos. Ser crente é isso, é guardar a palavra de Deus. E quando você guarda a palavra, você anda certo, porque a palavra lhe conduz na certeza. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé para orar, para a gente começar um período de oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.